Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Muito bem, então vamos aqui agora a nossa aula de array. Então, deixa eu só salvar como isso aqui. Salvar, cópia como. Vamos colocar isso aqui 06. Vamos limpar isso aqui. Tá? E vamos então criar o nosso array, ó. Vou criar aqui, ó, var. Vamos criar aqui o meu array. A gente até criou já. E aí vamos usar aquele exemplo. Eu quero criar um array. Então, para eu dizer que essa variável é um array, ó, basta eu colocar new array. Ó, se eu der aqui para ele um console.log e se eu der um type of para meu array, olha o que ele vai me dizer. Dá um F12 aqui. Ó, dá um F12 aqui, ó. E olha aí, ó, ele está dizendo que é um objeto, certo? Então, não existe aquele tipo de dado array. Ele vai entender array como sendo um objeto, entendido? Bem, como é que eu faço para eu popular? Né? Popular na linguagem de programação é você incluir valores. Tá? Isso a gente chama de popular. Como é que eu faço para eu popular, então, o meu array? Ó? Eu posso criar, eu posso popular ele na proporção que eu crio, por exemplo. Aqui, ó, vamos colocar new array. Ó. Vamos colocar o array que a gente criou lá, chamado de time, tá? O exemplo que a gente chamou. Então, eu posso dizer aqui, ó, Flamengo, Vasco e Santos. 3. Certo? Então, olha só. Se eu quiser, quantos elementos tem esse array, pessoal? Como é que eu faço para eu saber quantos elementos ele tem? Tem uma propriedadezinha aqui chamada de length. Então, essa propriedade retorna para mim, ó, a quantidade de elementos. Aqui, tá, porque aqui eu chamei para meu array. Aqui é time. E mudei o nome. Ó, ele está me dizendo que ele tem 3 elementos. Entendido? Então, se eu quisesse imprimir, por exemplo, o elemento na posição 2, como é que eu faço? Ó, eu coloco o elemento na posição 2. Qual é o valor que vai ser impresso aqui? Vai ser o Santos, ó. Porque esse é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. Ó. Quando eu mandar imprimir, ele imprime para mim Santos. Entendido? Então, eu posso criar um array dessa forma, como eu também poderia tirar isso aqui, ó. E também, ó, observa que não deu erro nenhum, certo? Uma outra forma de criar um array é simplesmente assim, ó. Ao invés de colocar a palavra array, eu posso simplesmente colocar, só para ficar diferente, eu vou acrescentar aqui mais um elemento para você ver. São Paulo, vou colocar aqui o São Paulo. Vou atualizar, ele vai ter agora 4 elementos, certo? Então, são 3 sintaxes que você pode utilizar para você criar um array. Então, se eu quiser modificar um elemento qualquer de um array, ó, eu pego o array, a posição que eu quero, por exemplo, vamos lá, a posição, o Vasco é o 2, né? Na posição 2, agora eu vou trocar pelo Palmeiras. Então, a posição 2, que era Santos, quando eu atualizar, ó, agora é Palmeiras, certo? Veja, agora, se eu pedir, por exemplo, aqui, ó, a posição 6, a posição 5, né? Então, 0, 1, 2, 3. Aliás, a posição 4. A posição 4 ainda não tem, ó. Se eu pedir para ele imprimir a posição 4, ele deve dar um erro aqui, ó. Defined, né? Por quê? Porque não existe essa posição ainda. Mas se eu quiser, ó, eu posso popular, ó.
Vamos colocar aqui quem? Bahia, né? Que veio à mente. Ó, então, como não tem, ele inclui. Então, o meu array é isso aí. Se eu quiser imprimir meu time todo, basta eu fazer isso aqui, ó. Ele já imprime para mim aqui o meu array, ó. São Paulo, certo? Só dar aqui um Ctrl X, formatar sem boom. Beleza, tá? Então ele já imprime. Viu como é fácil a gente trabalhar com array. Agora, array também, a gente pode criar array, deixa eu criar outro array aqui para ficar no documento. Array 2. Vamos colocar dados, melhor, dados. Ó, eu posso, por exemplo, vou criar aqui um dados, deixa eu dar uma vírgula aqui, e vou colocar dados, vou colocar aqui, ó, array, tem que ser maiúsculo, né? Array, aí eu vou criar aqui algumas informações. Por exemplo, Jailton, aí eu vou colocar 35, 9, né? Aí eu vou aqui colocar um objeto, certo? Eu vou dizer o seguinte, ó, que a rua é a rua 30, a quadra 20 e a cidade São Luís. Ok? Observa, eu tenho um array e aqui eu tenho um objeto. Então, como é que eu faço, por exemplo, para eu ou modificar ou acessar, por exemplo, a quadra? Não, qual é a cidade que o Jailton mora? Como é que eu faço para saber isso? É simples, ó. Eu pego o meu array, eu vou dar um console aqui primeiro, né? Ctrl D aqui. Vou dar um console. Qual é o nome do array, pessoal? O nome do array é dados. Beleza. Qual é a posição, né, que está aqui a informação que eu quero? Está aqui, ó. 0, 1, 2. Então, na posição 2. Essa posição 2, qual é o índice, ó? Eu posso pegar aqui no caso, ó, pelo ponto, aliás, ponto. E qual é o nome da chave? A chave que eu quero é cidade, ó. Ponto cidade, porque é um objeto, tá? Atualizando. Olha aí, ó, São Luís. Entendido? Então, se eu quisesse, por exemplo, a rua, então eu colocava ponto rua, ele ia mostrar para mim 30, certo? Eu também podia fazer assim, ó, colocar isso aqui como se fosse um array associativo. Tá? Isso aqui é como se fosse um array associativo, ó, 30. Se eu pegar aqui a cidade, ele me dá São Luís. E se eu quisesse inserir um array aqui, eu posso? Posso. Basta fazer assim, ó. Eu posso fazer assim também, o array, e declarar, ou eu posso simplesmente fazer assim. Então, vamos colocar, por exemplo, preferências, digamos assim, né? Gosto de quê? Gosto das linguagens que eu gosto. Então, Delphi, PHP, Java. Pronto. Então, como é que eu faço agora para eu imprimir o Delphi? Né? Eu coloco na posição 3, só, e aqui, por exemplo, na posição 0. Ele imprime para mim Delphi. Por que na posição 3? Porque a posição 3 é desse primeiro array aqui, ó. E na posição 0 é dentro do array, né? Na matriz, no caso. Se eu colocar na posição 2, não tem. Se eu quiser a posição 4... a posição 3, aliás, que não tem, que vai dar um defined, não tem. Mas eu posso modificar, ó. Eu posso vir aqui e posso modificar. Colocar, por exemplo, JavaScript. Agora, se eu atualizar, ó. Então eu acessei e eu modifiquei. Então é dessa forma que você vai trabalhar com array. É simples assim, não tem muita coisa para a gente entender não. É uma coleção de dados, são informações que você tem e que você consegue trabalhar. Eu poderia ter feito isso aqui simplesmente assim, que ia dar o mesmo efeito. A forma de criar o array é independente, ó. Eu ia ter a mesma informação, ó. Não muda nadinha, tá bom?
Então, muito bem. Então, na próxima aula a gente vai começar a conhecer, né, o array. Ele tem vários métodos importantes. Então, vamos conhecer quais são esses métodos que vão facilitar o nosso aprendizado. Até mais, então. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.